Saúdo a todos os nossos queridos irmãos e irmãs, a todos os que nos assistem e ouvem neste dia, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Rogo a Deus para que Ele nos dirija e abençoe para juntos examinarmos mais uma vez a sua santa e bendita palavra. Vamos hoje examinar a respeito da palavra de Deus registrada na primeira carta de João, no capítulo 2, dos versículos 18 ao 25, fala sobre os que saíram de nós. Quem são esses que saíram de nós? Esses que deixaram de viver a palavra de Deus, foram para outra igreja? O que significa isso? Saíram de nós. Então nós vemos aqui em 1 João capítulo 2, do versículo 18 ao 25, diz assim: Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que já vem o anticristo, muitos, diz assim, que já vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, este mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Então eu tenho escutado, tenho visto muitas pessoas dizendo que se você sair da nossa igreja, você está perdido. Porque se fosse de nós, dos nossos, ficariam conosco. Isso não está escrito aqui. O que está escrito aqui é a respeito dos que negam a Jesus, da incredulidade. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifestasse que não são todos de nós. Aqui não está falando de uma igreja, de uma denominação, está falando dos que servem a Deus. O apóstolo Paulo aqui, João, dirigido pelo Espírito Santo, ele está dizendo, as pessoas que servem a Deus, como ele diz aqui, vós tendes a unção de Deus, a unção do Santo, e sabeis tudo. Então, aqui não é porque uma pessoa saiu de uma congregação, de uma igreja e foi para outra, vai para a condenação, porque não é dos nossos. Se fosse dos nossos, ficariam conosco. Isso aqui você está falando, se alguém fala assim, está falando segundo a carne, não está falando segundo Deus. Está falando segundo o anticristo. Porque quem serve a Deus não está firmado em igreja. Existe um povo de Deus. E você faz parte desse povo de Deus se você fizer a vontade de Deus, como diz aqui. Nós sabemos tudo. Eu não estou escrevendo para vocês, e essa mensagem não está sendo levada até vocês, porque não sabeis a verdade, mas porque vocês conhecem a verdade. E nenhuma mentira vem da verdade. Então ninguém pode dizer assim, se alguém saiu da tua congregação, irmão, irmã, se alguém saiu da tua congregação, você dizer assim, essa pessoa está perdida, não é dos nossos, não é dos salvos. Como se toda a igreja que você pertence fosse salva, como se a igreja salvasse alguém. Não. A pessoa pode ter saído do meio do teu povo por causa da ordem do Senhor aqui em Apocalipse capítulo 18, veja aqui. E depois destas coisas, do versículo 1 em diante, depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e esconderijo de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecida. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela.
e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Tudo coisa material aqui, ó. E ouvi outra voz que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos pecados e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuir-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Então aqui tem uma ordem do Senhor Jesus Cristo, uma ordem de Deus: sai dela, povo meu. Sai da onde? Daquele povo que não faz a vontade de Deus. Você é povo que faz a vontade de Deus? Só se você sair dessa congregação e pensando que você está saindo do céu. O céu não é só a sua congregação. A sua congregação é uma organização humana, tem CNPJ, tem presidente, tem diretoria. Entenda, irmão, irmã, Deus tem um povo, não tem uma denominação sobre a terra, tem um povo que tem zelo em praticar as boas obras, procura sempre praticar as boas obras, faz de tudo para praticar as boas obras. Quais são as boas obras? Amor, paciência, temperança, fé, perdão, compaixão, longanimidade. Então essas são as obras daqueles que são de Deus. Os que saíram de nós são aqueles que voltaram para o mundo, começaram a praticar as obras da carne, e aqui em Apocalipse nós vemos: sai do meio desse povo, porque tem igreja que toda a congregação, igreja humanamente falando, instituições criadas pelos homens, que toda a congregação está desviada, está fazendo coisas que desagradam a Deus e obriga as pessoas a fazerem coisas que desagradam a Deus, se cumprindo também a palavra de Deus. As pessoas estão fazendo os outros prisioneiros. Olha, toma cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Ou seja, não se torne prisioneiro de homens, seja prisioneiro de Deus. E voluntariamente: eu quero ser prisioneiro de Deus, eu quero ser servo de Deus, eu não quero servir homem, não quero servir denominação, quero servir a Deus. Então você também, irmão, irmã, você que está nos ouvindo, assistindo neste dia, seja servo de Deus, sirva a Deus unicamente. A igreja tem esta doutrina, ele não ofende a palavra de Deus? Não, mas então, se você achar que convém fazer, faça, senão a minha fé não é dessa forma, então não vou fazer. Eu não estou servindo ao presidente dessa igreja, nem o pastor, nem o presbítero, nem o ancião, nem o bispo, nem sei lá quem. Não. Estou servindo ao Senhor Jesus Cristo, o meu Senhor, o que me comprou, o que me salvou, o que derramou o sangue dele por mim, só Jesus Cristo. Então ele está me mandando dizer para você assim: olha, não caia nessa cilada do diabo, hein? Não caia nessa cilada pensando que você tem sentido de viver a tua fé. Deus tem cobrado de você viver a tua fé, parar com essa mentira, parar com o julgamento dos outros, mas você tem que mostrar para os teus irmãos que você é igual a eles. Não, você tem que mostrar para Jesus Cristo que você quer ser igual a Ele, está lutando para ser igual a Ele. Sejam meus imitadores como eu sou de Jesus, diz o apóstolo Paulo. E aqui o apóstolo João está nos ensinando aqui. É a última hora. Tem muitos anticristos. Saíram de nós, mas não eram de nós. Saíram do meio daqueles que fazem a vontade de Deus. Então, tem uma congregação, tem bastante gente lá. Muitas pessoas estão fazendo a vontade de Deus. E algumas não estão. Onde está plantado o trigo, o diabo foi lá e plantou o joio. O diabo não vai plantar joio num terreno onde não tem trigo para fazer o quê? Ele quer destruir o trigo. Então ele vai plantar o joio no meio do trigo. E se esse trigo não se mostrar trigo mesmo, se deixar levar, ele vai ser joio. Então o que nós temos que fazer? Nós estamos fazendo a vontade de Deus. Estou congregando aqui. E aí eu começo a ver que tem uma coisa aí que não está me agradando, não. Eu não aceito, não vou fazer. Olha, você tem que fazer, senão o ministério vai te excluir. Não precisa, eu vou sair, voluntariamente eu saio. Se quiser excluir, exclui, eu não estou me importando muito. O meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, não é no livro de membros, no rol de membros da igreja. Pode estar, pode não estar, mas o meu nome, o que interessa, é estar escrito no livro da vida do Cordeiro, de Deus,
que foi sacrificado desde a fundação do mundo para a nossa salvação. E isso tem importância. E isso é perigoso nós sermos riscados desse livro. Então o Senhor está nos mostrando aqui, não tenha medo do homem, tenha medo de Deus. Não é isso que nós sabemos? Nós temos a unção dos santos, sabemos tudo. Nós sabemos que temos que agradar a Deus. O que me pode fazer o homem? Eu tenho Deus comigo, não é isso que a palavra nos ensina e que todos nós sabemos? Vamos viver a palavra, então, segundo a nossa fé. E segundo a nossa fé tem que ser segundo a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não é ouvir qualquer mensagem, qualquer instrução, qualquer doutrina. É ouvir a mensagem de Deus. Veja no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 29 ao 31, a palavra de Deus diz assim: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão ao rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Então, irmãos, nós não temos desculpa, nós não temos como esconder que sabemos a palavra de Deus. Se você está percebendo e vendo que estão se levantando obreiros fraudulentos, homens cheios de malícia, de maldade, enganadores, roubadores, pessoas que mentem, que enganam, que adulteram a palavra de Deus, cheios de pecado. O pecado, irmão, não é isso aqui que está falando, saíram de nós, mas não eram de nós. Se fosse pecado somente, o pecado pode ser perdoado. Se fosse pecado, vai lá, vai ter com teu irmão lá e corrige: olha, você está em pecado, se conserta, não se desvie dos caminhos do Senhor, permaneça na salvação. Não é só pecado, é incredulidade, é voltar às coisas mundanas. Só que eles não vão ficar mostrando para você, meu irmão, não vão ficar mostrando para você, minha irmã. Eles vão fazer às escondidas, de forma que a palavra nos ensina que o que eles fazem às escondidas desagrada a Deus até de nós conversarmos e falarmos. É torpe até falarmos o que essas pessoas fazem às escondidas. As pessoas se desviaram dos caminhos da salvação, têm prazer no pecado, têm prazer em fazer a vontade do pai deles, que é Satanás. Mas eles não vão chegar para você, não vão lá na frente e dizer: olha, irmãos, igreja, eu estou à frente aqui. Eles não vão falar isso e que servem ao demônio. Não, eles vão falar que servem a Deus. Eles são imitadores. Então nós precisamos tomar cuidado. Pelos seus frutos os conhecereis. E nós vemos aqui: porque olhai por vós e por todo o rebanho, sobre os quais o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Ah, mas eu não sou bispo, eu não sou pastor, quem é que sabe? Você está dizendo isso por quê? Porque você não foi consagrado pela igreja? Mas você pode ter o dom, Deus pode ter te consagrado. Então Deus está mostrando para você, cumpra o que Deus está te mostrando. Porque eu sei isso, que depois da minha partida entrarão no meio de vós. O apóstolo Paulo já partiu há muitos séculos. Então, se naquele tempo já o apóstolo João diz que já existiam muitos anticristos, imagina hoje como é que está, a ponto de lá em Apocalipse Deus recomendar para a igreja dele: sai do meio desse povo, sai. Não fica preocupado com o povo, com quantidade, com beleza. Sai do meio desse povo, para que não venham sobre vocês a ira de Deus que será derramada sobre eles. Porque no meio de vocês se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Quanta gente quer ter discípulos e encher lá de gente a sua igreja, a sua congregação e ter lucro e ganhar, porque as pessoas só olham as coisas materiais. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 ao 18, diz assim, para encerrar: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Que Deus te abençoe, te dê sabedoria, discernimento e te dê coragem e vitória. Não seja medroso quanto às coisas de Deus, não tema.
Não tema, faça a vontade do Senhor, o Senhor Jesus está contigo. Que Deus abençoe você e toda a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.